Chegamos ao quinto dia desta caminhada de fé. Se você tem perseverado até aqui, saiba que não é por acaso. Há algo que Deus está realizando dentro de você, mesmo que os olhos ainda não tenham visto. A cada oração, uma corrente se rompe. A cada entrega, uma ferida se cura. A cada dia que você permanece, o céu se aproxima mais do seu coração. E hoje, São Bento estende sua mão para conduzir você, mais uma vez, com firmeza e paz, rumo à graça que Deus preparou. O caminho espiritual é feito de passos firmes, mesmo quando a estrada é invisível. Muitas vezes a fé exige que caminhemos, sem sentir, sem ver, sem entender. E é nesse silêncio que a alma amadurece. É na espera que Deus planta as raízes profundas da confiança. Por isso, não desanime se ainda não percebeu mudanças externas. A obra de Deus começa por dentro. E quando menos esperamos, ela transborda em bênçãos que tocam todas as áreas da nossa vida. Hoje, te convido a renovar seu compromisso com esta novena. Reze com mais profundidade. Escute com mais atenção. Entregue com mais verdade. Não se trata apenas de repetir palavras, mas de abrir o coração com sinceridade diante do Senhor. Deus não resiste a uma alma que se apresenta sem máscaras, sem pressa, sem reservas. E São Bento, fiel servo do Altíssimo, caminha contigo neste exato momento, acolhendo suas intenções e intercedendo por cada uma delas. Se você está cansado, se os últimos dias foram difíceis, se a oração tem sido feita com lágrimas, não desista. A graça mais profunda geralmente vem quando achamos que não vamos conseguir continuar. Deus honra cada passo, e o céu se move com a fé dos que persistem. Por isso, permaneça. Você não está só. Algo invisível está sendo reconstruído em você. E esse quinto dia será mais um marco na sua história com Deus. Escreva o seu Amém como resposta de fé. Compartilhe esta novena com quem você ama e prepare o coração, porque hoje Deus quer falar com você de forma ainda mais íntima. Vamos juntos dar mais um passo. Ele está aqui e continua a nos conduzir. Neste quinto dia da novena, colocamos diante de Deus um pedido especial: discernimento e direção para as nossas escolhas. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber qual caminho seguir, sem clareza sobre o que fazer, sem forças para decidir. Vivemos rodeados de vozes, conselhos, medos e pressões, e nem sempre conseguimos distinguir o que vem de Deus e o que vem do mundo. Hoje, pediremos que o Espírito Santo nos conduza e que, pela intercessão de São Bento, toda confusão seja dissipada, toda dúvida seja acalmada, e que a vontade de Deus se revele de maneira clara e serena. Muitas decisões que tomamos moldam o nosso futuro. Algumas delas nos aproximam de Deus, outras nos afastam. Algumas parecem boas, mas depois se revelam armadilhas. Outras são difíceis, mas carregam dentro de si uma graça escondida. Por isso precisamos pedir sabedoria. Não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria do alto. Aquela que não se baseia em aparências, mas na verdade. Aquela que ilumina a alma e nos faz caminhar com segurança, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez você esteja em um momento assim. Talvez esteja diante de uma escolha importante e não saiba o que fazer. Talvez já tenha escolhido algo, mas carrega dúvidas e receios. Talvez tenha medo de errar de novo. Não há nada mais humano do que isso. Mas hoje Deus quer te mostrar que você não está sozinho. Ele deseja guiar os seus passos, como um pai que segura firme a mão do filho. Ele não quer que você decida no escuro. Ele quer te conduzir com paz. Feche os olhos por um instante e pense naquilo que tem te deixado dividido. Pode ser uma decisão no trabalho, na família, na vida espiritual, ou até mesmo uma mudança interior que você sente que precisa acontecer. Apresente isso agora com sinceridade. Diga a Deus que você não quer seguir a sua própria vontade, mas a dele, e peça com humildade que ele te mostre. Mesmo que aos poucos,
Mesmo que em silêncio, mesmo que por caminhos que você não imaginava, Deus fala com clareza quando o coração se abre com verdade. E São Bento, homem de discernimento, de oração e silêncio, vai interceder por você hoje, para que toda dúvida se transforme em paz. E para que você caminhe, a partir de agora, não pelo impulso, nem pelo medo, mas pela luz do Espírito. Hoje é dia de decisão, e a primeira delas é confiar. O resto, Deus fará. A vida de São Bento foi marcada por escolhas profundas e cheias de consequências. Ele nasceu em um tempo de confusão, decadência moral e espiritual, e ainda muito jovem percebeu que o mundo ao seu redor estava em ruínas. Poderia ter seguido o caminho fácil, acomodado-se naquilo que todos faziam, conformando-se com o que era esperado. Mas não. Ele escolheu a solidão, escolheu o silêncio, escolheu Deus. E essa escolha mudou tudo. Não apenas para ele, mas para todos que cruzaram seu caminho e para as gerações que vieram depois. O discernimento de São Bento não veio de livros, nem de conselhos humanos. Veio da oração, da escuta da palavra, da intimidade com o Senhor. Ele compreendeu que, para ouvir a voz de Deus, era necessário calar outras vozes. Por isso se afastou do ruído, da pressa, da agitação. Entrou na caverna, não para fugir do mundo, mas para reencontrar a si mesmo. E ali, no silêncio mais profundo, Deus lhe falou, não com gritos, mas com paz, não com pressa, mas com precisão. E cada decisão que ele tomou a partir dali foi reflexo dessa escuta profunda. Também, nós precisamos aprender a silenciar, precisamos diminuir o barulho interior, para perceber o que vem de Deus e o que vem das nossas feridas, dos nossos medos, das nossas vontades desordenadas. Quantas vezes tomamos decisões movidos pela ansiedade, pela comparação, pela carência, pela mágoa. E depois colhemos frutos amargos. São Bento nos ensina que toda decisão precisa nascer na oração, que antes de qualquer resposta é preciso escutar, e que antes de seguir em frente é preciso perguntar a Deus. É esse o caminho, Senhor? Muitas vezes esperamos sinais extraordinários, mas Deus fala na simplicidade. Fala pela paz que sentimos quando nos aproximamos da vontade dEle. Fala pela leveza que chega quando algo está certo. Fala pela inquietação que surge quando estamos prestes a errar. Fala por meio da palavra, do silêncio, de alguém que nos aconselha com amor, daquilo que se repete sem que tenhamos procurado. Deus fala, e quem está atento entende. Mesmo sem ouvir uma voz, sabe, porque a alma sente quando Deus confirma algo. Hoje, ao rezarmos com São Bento, peçamos que essa mesma clareza invada a nossa mente, que possamos enxergar com os olhos da fé, que tenhamos coragem para escolher o certo, mesmo que seja o caminho mais difícil. Que tenhamos humildade para renunciar o que parece bom, mas que não vem de Deus. E que tenhamos confiança para dar o passo que Ele está nos pedindo, mesmo sem ver o final da estrada. Deus deseja nos conduzir. E São Bento caminha à nossa frente, como mestre espiritual, ensinando-nos que a maior sabedoria não está em saber tudo, mas em depender totalmente do Senhor. Quando entregamos as rédeas da nossa vida a Deus, não perdemos o controle, ganhamos direção. Hoje é dia de escutar, de confiar e de decidir com o céu. Porque quando Deus dirige, o caminho sempre leva à paz. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina nossos passos e direção segura para os momentos em que o caminho parece incerto. Neste 5º dia da novena, ao pedirmos discernimento e clareza, para as decisões da vida, somos conduzidos a uma passagem que traz luz, segurança e profunda sabedoria vinda do alto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa palavra nos convida a soltar o controle, a deixar de depender somente da nossa razão, da nossa experiência ou daquilo que achamos saber. Ela nos ensina que, se quisermos realmente seguir pelo caminho certo, precisamos primeiro confiar.
Não apenas confiar um pouco, nem parcialmente, mas de todo o coração. Porque quando entregamos nossas decisões a Deus com sinceridade, Ele se encarrega de endireitar os caminhos. Ele faz o que parecia impossível se tornar claro. Ele nos mostra a porta certa. Ele nos livra dos atalhos perigosos e nos conduz com segurança. Quantas vezes já confiamos demais em nossos próprios pensamentos e acabamos nos decepcionando? Quantas vezes achamos que sabíamos o que era melhor e depois percebemos que faltou oração, faltou escuta, faltou direção divina? Essa palavra não nos chama à passividade, mas à confiança ativa. Aquela que ora antes de decidir. Aquela que espera com paciência a resposta de Deus. Aquela que não tem medo de mudar o plano, quando percebe que Deus está indicando outro rumo. Hoje, acolha essa palavra como um farol. Repita em seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Deixe que ela penetre em sua alma e desfaça a inquietação. Deus quer te guiar. Deus quer te dar clareza. Deus quer te mostrar que mesmo quando não entendes o que está acontecendo, Ele está no controle. Ele vê mais longe. Ele sabe o que está por trás de cada porta. Ele conhece o caminho melhor. Confie, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu não quero mais decidir sozinho. Guia-me, mostra-me, conduz-me, porque só Tu conheces o melhor para mim. E então, mesmo sem perceber de imediato, você verá a mão de Deus endireitando os seus caminhos, porque Ele é fiel, e Ele jamais deixa confuso quem se deixa conduzir por Ele. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina nossos passos e direção segura para os momentos em que o caminho parece incerto. Neste 5º dia da novena, ao pedirmos discernimento e clareza para as decisões da vida, somos conduzidos a uma passagem que traz luz, segurança e profunda sabedoria vinda do alto. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa palavra nos convida a soltar o controle, a deixar de depender somente da nossa razão, da nossa experiência ou daquilo que achamos saber. Ela nos ensina que se quisermos realmente seguir pelo caminho certo, precisamos primeiro confiar. Não apenas confiar um pouco, nem parcialmente, mas de todo o coração. Porque quando entregamos nossas decisões a Deus com sinceridade, Ele se encarrega de endireitar os caminhos. Ele faz o que parecia impossível se tornar claro. Ele nos mostra a porta certa. Ele nos livra dos atalhos perigosos e nos conduz com segurança. Quantas vezes já confiamos demais em nossos próprios pensamentos e acabamos nos decepcionando? Quantas vezes achamos que sabíamos o que era melhor e depois percebemos que faltou oração, faltou escuta, faltou direção divina? Essa palavra não nos chama à passividade, mas à confiança ativa. Aquela que ora antes de decidir. Aquela que espera com paciência a resposta de Deus. Aquela que não tem medo de mudar o plano quando percebe que Deus está indicando outro rumo. Hoje, acolha essa palavra como um farol. Repita em seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Deixe que ela penetre em sua alma e desfaça a inquietação. Deus quer te guiar. Deus quer te dar clareza. Deus quer te mostrar que mesmo quando não entendes o que está acontecendo, Ele está no controle. Ele vê mais longe. Ele sabe o que está por trás de cada porta. Ele conhece o caminho melhor. Confie. Respire fundo. E diga com fé: Senhor, eu não quero mais decidir sozinho. Guia-me. Mostra-me. Conduz-me. Porque só Tu conheces o melhor para mim. E então, mesmo sem perceber de imediato, você verá a mão de Deus endireitando os seus caminhos. Porque Ele é fiel. E Ele jamais deixa confuso quem se deixa conduzir por Ele. Senhor, ao encerrarmos este 5º dia da novena, eu Te louvo por tudo o que realizaste em mim neste momento de oração. Obrigado pela paz que começa a tomar conta do meu coração, pela clareza que vai se formando mesmo em meio às dúvidas, pela serenidade que me ajuda a aceitar aquilo que ainda não compreendo. Eu reconheço, Senhor,
que sem ti nada posso. Mas contigo, até os caminhos mais difíceis se tornam possíveis, e até as decisões mais delicadas encontram repouso na tua vontade. Te agradeço por me lembrar que não estou só, que há uma luz me guiando, mesmo quando não enxergo o final da estrada. Que há uma presença amorosa me acompanhando, mesmo quando tudo parece silêncio. Que há uma sabedoria disponível a todo instante, quando eu escolho escutar mais e falar menos. Que há direção quando deixo o meu coração nas tuas mãos e permito que sejas tu a conduzir os meus passos. Hoje eu entrego a ti todas as decisões que ainda preciso tomar. As que envolvem minha vida pessoal, meu trabalho, minha família, meus afetos, minha missão. Entrego aquilo que não sei como resolver, aquilo que adiei por medo, aquilo que carrego há tanto tempo, esperando a resposta certa. Eu te dou liberdade, Senhor, para mudar os meus planos, para fechar portas que pareciam boas, para abrir caminhos que ainda não entendo. Confio que a tua vontade é melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. São Bento, acompanha meu descanso, protege meus pensamentos e minha alma. Afasta de mim a inquietação que rouba o sono, a ansiedade que corrói por dentro, a agitação que me impede de escutar a Deus. Que eu durma em paz, confiando que o amanhã será guiado por mãos que não falham. E se algum medo vier, que a cruz sagrada se coloque entre mim e todo o mal, como escudo poderoso que me lembra que pertenço a Deus e que nada pode me afastar do seu amor. Pai amado, acolhe esta oração como um gesto de confiança. Vê o meu esforço, a minha entrega, a minha sede de fazer a tua vontade. E mesmo que eu ainda tenha dúvidas, mesmo que nem tudo esteja resolvido, eu encerro este dia com paz, porque sei que estás comigo, e porque sei que estás cuidando de tudo. Amanhã será um novo passo. E estarei aqui de novo, com fé renovada, pronto para continuar esta caminhada ao lado de São Bento, rumo à tua luz. Amém. Se você rezou conosco até aqui, saiba que Deus está vendo cada passo da sua caminhada. Perseverar não é fácil, mas é exatamente na perseverança que nascem os frutos mais profundos. Ao chegar ao fim deste 5º dia da novena de São Bento, você já não é o mesmo. Algo mudou em seu interior. Uma nova paz começa a brotar. Uma nova clareza começa a surgir. E tudo o que você entregou com sinceridade já está sendo acolhido e transformado pelas mãos de Deus. Não pare agora. Continue firme. Ainda temos 4 dias pela frente, e cada um deles é uma nova oportunidade de ser tocado, libertado, curado, fortalecido. São Bento caminha com você. Ele conhece o peso das dúvidas, as angústias de quem precisa decidir, o silêncio de quem espera uma resposta. E por isso, sua intercessão neste dia é tão poderosa. Confie. O que hoje parece indeciso, amanhã poderá ser um testemunho de luz. Deus está agindo, mesmo onde você ainda não percebe. Se esta oração falou com você, se tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa. Talvez uma decisão importante esteja nas mãos de alguém próximo, e essa novena poderá ser luz também para ele. Seja canal da graça. Um gesto simples pode levar esperança a quem já está cansado de procurar direção. E se ainda não escreveu seu amém, faça isso agora. Esse pequeno ato é sinal de fé, é uma forma de dizer: eu creio, eu confio, eu continuo. Volte amanhã com o coração ainda mais aberto. O 6º dia será mais um passo de fé, mais uma página na sua história com Deus. E, se você tem caminhado com fidelidade até aqui, pode ter certeza. Grandes coisas estão sendo preparadas. Confie no processo, confie na oração. E, acima de tudo, confie em Deus. Ele está à frente e não deixará você caminhar sozinho. Até amanhã. Deus te abençoe e que São Bento continue sendo sua proteção e sua luz.